Fala, traders! Vocês estão bom ou não? Fala, galerinha! Domingão, dia 16 de novembro, galerinha. Vou gravar um vídeo para vocês, mais uma aula aí para vocês aproveitarem, né? A aula de hoje, o nosso tema é padrão mágico, galerinha. Esse padrão aqui que eu vou ensinar vocês, vocês vão ganhar muito dinheiro, tá, galerinha? Esse padrão te dá dinheiro todos os dias. Fique até o final do vídeo aí para vocês não perderem nenhum detalhe, tá, pessoal? Vamos dar início aí fazendo um backtest para vocês entenderem o movimento e entender aonde que esse padrão acontece, tá, galerinha? E desde já peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o like, né, pessoal, que é muito importante. Compartilhe com aquele amigo que é trader também, que está patinando no mercado há bastante tempo, né, pessoal? Então essa aula aqui é para dar uma ampla visão para vocês, o que eu enxergo, né? E o que eu opero todos os dias, tá, pessoal? Então, desde já peço para vocês deixarem o like, compartilhar, deixar seu comentário, que é muito importante, tá, pessoal? Manda para aquele grupo de amigos, manda para aquele grupo que você faz parte e vamos mandar cada vez mais. Eu dependo de vocês, porque vocês são os meus maiores colaboradores, tá, pessoal? Quanto mais vocês compartilharem, mais comentarem, o YouTube entende que o conteúdo é um conteúdo de qualidade e ele disponibiliza para mais pessoas, tá, pessoal? Então vamos para cima e conto com a ajuda de vocês, tá, galerinha? Deixa eu abrir meu zoom aqui, só pra gente deixar, já tá aqui, já tudo no esquema. Só pra gente deixar ele, que é uma aula sem rabisco, né, pessoal? E aí, como é que foi a semana de vocês? Foi uma semana boa? Aqui já tá funcionando já. Show? Vamos fazer um estudozinho aí de sexta-feira, né, pessoal? O que rolou sexta-feira foi um dia bem didático, bem que apresentou esse padrão aí todo praticamente o mercado todo, né, galerinha? Como eu sempre digo para vocês, né, pessoal? Existe padrão, galerinha? Existe padrão, né? Muitos traders aí, muitos mentores aí vendem padrões aí que vai te fazer você ganhar dinheiro, que o padrão acontece, que o padrão não sei o que, né, galerinha? Vou mostrar para vocês a realidade, o que vocês devem observar, tá, galerinha? Como vocês já sabem, né, o meu operacional hoje, a base é o Price Action, né, galera? Então, o meu operacional em si, a base é Price Action, mas 90% do meu operacional é sobre esse carinha aqui, tá, galera? Sobre esse carinha aqui é um padrão milagroso que você faz dinheiro todos os dias. Adriano, como que funciona, galerinha? Essa é a FIBO, né? A gente tem os níveis, né, de FIBO, né? Tanto que vocês podem observar aqui que na minha FIBO não tem nenhum nível identificado aqui, porque, gente, não há necessidade, né, galerinha? A minha FIBO, inclusive, é configurada dessa forma, né? 50% é pontilhado, mas como vocês já sabem, quem sempre está me acompanhando aí, né, nas aulas ao vivo, no pregão ao vivo, 50% para mim é toda essa área, tá, galerinha? Então, o que a gente deve observar? Gente, o preço trabalhou dentro da região de 50%, dependendo da onde o preço está vindo, né, pessoal? A gente pensa em compra ou a gente pensa em venda. Por que, Adriano? Dependendo de onde o preço está vindo. Se o preço está subindo, né, galera? O preço subiu, passou da região de 50%. Aí, de repente, o preço vem e fazer um pullback dentro da região de 50%. Eu vou pensar aqui, vou pensar em comprar, né, galera? Adriano, se o preço está vindo, saiu da região de 50%, retornou para 50%, eu vou pensar o quê? Em vender, né, galera? Então, por isso que quando eu sempre digo de onde o preço está vindo, eu digo nesse sentido, tá, pessoal? Para a gente identificar aonde o preço está vindo, para a gente saber se a gente vai pensar em comprar ou vender, né, galera? Como eu sempre digo para o pessoal, é sempre dessa forma? Gente, o preço a gente entende muito sobre contexto, né? Como que eu sei que o preço está vindo de alta ou vindo de queda? Esse exemplo aqui é um exemplo claro, né, pessoal? O preço só foi fazendo movimentos de queda, né, galerinha? Se a gente observar muito bem, a partir desse movimento aqui, praticamente o preço não fez 50%, não teve correção, né, galerinha? Então, se a gente colocar a nossa FIBO daqui até aqui, possivelmente 50% vai estar dentro dessa região. Vamos tirar a prova, pessoal, só para vocês observarem. 50% vai estar mais ou menos dentro dessa região, tá? Então o preço tende a vir buscar, ele anda como? Ele anda entre máximas, mínimas e regiões de 50%, tá, pessoal? Show? Vamos abrir aqui só para vocês observarem. Na sexta-feira, onde o preço abriu, galerinha? O preço abriu exatamente na região de quê? De fundo, né, pessoal? Já aproveitar também e falar para vocês que
Cada marcação dessa aqui é um ponto de parada meu, tá, pessoal? É um ponto específico que eu sempre observo. Então, quando o preço nasce nesse ponto de parada ou ele passa desse ponto de parada, para mim é muito importante, tá? Muito importante. Então, 60 minutos eu identifico como ponto de parada a linha fúcsia, né, galera? Então, essa linha fúcsia aqui é marcações lá dos 60 minutos. Essa linha azul aqui, que é um pouco mais forte que essa aqui, ó, é do diário, tá, pessoal? E quando vocês identificarem na minha tela também uma linha laranjada, significa que é uma marcação dos 60 minutos, do semanal, tá, galerinha? Então, eu utilizo hoje praticamente só 3 cores de linha e também trabalho apenas com 3 pontos de parada, né, pessoal? Então, trabalho com 60 minutos, trabalho com o diário, trabalho também com o laranja, né, que é o semanal. E quando vocês observarem na minha tela aí, linha amarela, significa que é algum ponto de parada nos 5 minutos, tá? Então, a amarela, geralmente, quando eu faço alguma marcação amarela aqui, pessoal, é a que eu vou excluir no mesmo dia. Geralmente, marcações do 60 do diário, ela vai se manter nesse ponto, tá, pessoal? Então, vamos lá, só para vocês se familiarizarem e identificarem, tá, pessoal? Vamos lá. Então, já quando abriu o movimento do dia, né, pessoal, a gente já começa a observar que o movimento do dia abriu onde? Abriu abaixo do fundo. Né? Nesse cenário, o que a gente pensa? Né? O que a grande maioria dos traders vai pensar? Ah, abriu, rompendo fundo, eu vou vender, né? Vou vender. Deu venda, galera? Não duvido que deu venda, né? Porque nasceu abaixo do ponto de parada, expectativa do preço dar continuidade. Mas qual que é o movimento que a gente tinha que esperar o preço fazer para a gente pensar em vender? Melhor cenário para a gente pensar em vender é dentro de qual? Dentro dessa região de 50%. Porque o preço veio, fez o movimento e poderia vir buscar o quê? Região de 50%, que agora é exatamente se a gente colocar a nossa FIBO, lembra daquele ponto de parada? Possivelmente, melhor cenário, melhor alvo de ponto de 50 seria onde? Dentro dessa região. E se a gente atualizar a nossa FIBO macro, dentro daquele ponto de parada em específico, né, pessoal? Mas se a gente for observar o movimento, já que ele abriu, Adriano, qual que é a expectativa e a obrigação do próximo movimento? É dar continuidade do movimento de queda, né, pessoal? Se a gente for observar, deu continuidade? Opa, lindamente. Lembra do padrão que eu falo para vocês? Se vocês tivessem pensando em venda, colocar, pessoal, a FIBO nessa máxima, juntamente com essa mínima do dia, no micro movimento, ele desenhou exatamente o quê? Um ponto de venda dentro da região do micro 50, mais o que, pessoal? Mais pontos de parada. Sempre quando eu vou executar algum trade, galerinha, eu sempre observo que em qual região que eu estou, de onde o preço está vindo, tem um ponto de parada. Lembra como eu digo a perspectiva? Eu sempre penso muito no que? Risco-retorno, tá, pessoal? Então, o risco-retorno é muito importante nesse cenário, tá? Vamos observar, Adriano, vamos lá. Qual que é a obrigação do próximo candle, pessoal? A obrigação do próximo candle é o quê? Dar continuidade no movimento de queda. Mas o que ele fez especial? Ele gerou para a gente uma máxima e gerou uma nova mínima, correto? Então, pessoal, o que o preço não pode fazer? O que ele não pode perder? Ele não pode perder, se o preço quiser dar continuidade nesse movimento de queda, ele não pode perder isso aqui, galera. Não pode perder essa região vendedora, tá? Mas e obrigação? Obrigação do próximo candle é o que? Dar continuidade do movimento de queda. Vamos observar. Deu continuidade no movimento de queda? Não deu continuidade no movimento de queda, pessoal. E agora, o que o preço gerou? O que acontece, Adriano? Já que o preço nem respeitou a região de 50% do micro, né, pessoal, de queda, por que ele não respeitou? Lembra daquele movimento macro? Onde seria o nosso melhor cenário vendedor? Seria dentro dessa região, certo? E eu, particularmente, na sexta-feira estava pensando em quê? Estava pensando em compra, visando o alvo até onde, pessoal? Visando o alvo até essa região. Né? Onde foi seu ponto de compra, galerinha? Exatamente no padrão que eu vou falar para vocês, né, pessoal? Então, eu estava pensando em alvo até onde, galera? Fazer parcial aonde? Primeira parcial dentro desse movimento, dentro desse ponto, e alvo principal onde? Dentro dessa região. Onde era meu alvo que eu estava aguardando? O alvo principal, exatamente nessa região de 50% aqui, tá, pessoal? Exatamente nesse ponto de parada, né? Adriano, mas o preço tinha que dar continuidade na queda. Tinha que dar continuidade na queda, mas o contexto estava contando o quê? Para ele vir
fazer um cenário de pullback dentro dessa região e visaria alvo de quanto, pessoal? Ó, se tivesse comprado nesse cenário aqui, ó, seria alvo de 1.200 pontos. E se tivesse comprado, Adriano, no Candle 1, ó, Candle 1, o Candle 2 não teria dado stop, seria um primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, tá, galerinha? Alvo final dentro desse movimento aqui, né? Ah, Adriano, mas agora, já que o preço fez isso aqui, qual que é o cenário que a gente espera, galera? Já que ele gerou uma mínima e gerou uma nova máxima, correto? Qual que seria o melhor cenário comprador? Melhor cenário comprador seria onde? Exatamente dentro dessa região de 50%. Ah, Adriano, mas tem como? Tem, pessoal. É o que eu sempre digo. Onde eu seria o meu melhor cenário comprador? Deixa eu só... Dentro desse movimento. Exatamente dentro dessa região de 50%. E agora, Adriano, onde foi a minha compra? Exatamente a minha compra foi dentro dessa região de 50%. O que eu tinha para me favorecer, galerinha, nesse movimento? Exatamente a minha região de entre máximas e mínimas, minha melhor região compradora dentro desse cenário, mais o que? Mais ponto de parada. Onde foi exatamente a minha compra? Foi exatamente dentro desse movimento. Você comprou nesse próximo candle? Vou mostrar para vocês observarem. Comprei nesse próximo candle? Não comprei. Por que não comprei? Porque o primeiro movimento dele foi para cima. O que ele fez de diferente, galerinha? Exatamente fez o que? Renovou a máxima. O que ele fez com a minha região de 50%? Ele somente fez o que, galerinha? Somente renovou 50% e validou muito mais a minha região de 50%. Olha o padrão aparecendo aí, galerinha. O que eu espero exatamente? Estou dentro da minha região dos 50%. Estou pensando em quê, galerinha? Exatamente, pensando em compra. O que eu tenho nessa região? Tenho um ponto de parada, mais região de 50%. Vamos pensar o que nós temos que favorece a nossa compra. Primeiro ponto, estou na região de 50%? Estou na região de compra? Sim, região de compra. Dentro da minha região de compra, tenho ponto de parada? Sim, que é exatamente a minha linha fluxa. O que eu espero do próximo movimento, galerinha? Se ele abrir testando para baixo, eu espero exatamente compra. Qual que é a obrigação do próximo candle? A obrigação do próximo candle é subir. Então, olha quantos pontos favoráveis eu tenho. Primeiro ponto, 1 ponto favorável, 2 pontos favorável, 3 pontos favorável. A favor do que? E mais o que, galerinha? Mais o contexto. O contexto está contando o que para mim? Que ele tende a subir até vir para onde? Dentro dessa região. Então, tem 4 pontos favoráveis, né? 4 pontos a favor da minha expectativa, né? Então, nesse cenário, exatamente eu consegui fazer minha compra exatamente nesse próximo candle que abriu, né, galerinha? Só para vocês observarem. O que o próximo candle fez? Abriu, testou minha região, consegui comprar exatamente aonde? Consegui comprar exatamente dentro dessa região aqui, né, pessoal? Compra executada desse cenário, nesse movimento aqui. Stopzinho estava onde, galerinha? Stopzinho na região de 50%. Me lembro que estava muito próximo aqui da região, na mínima do candle 3. Se a gente pensar melhor ponto de compra, primeiro alvo de parcial, vou até posicionar em amarelo só para vocês observarem. Primeiro alvo de parcial, segundo alvo de parcial, e aqui foi exatamente a minha região onde eu descarreguei toda a minha mão, né, galerinha? Então, meu ponto de movimento saiu daqui, foi até aqui em cima, né? Consegui pegar mais de 1.000 pontos nesse movimento. Mas e agora, Adriano, qual que é a obrigação desse movimento? A obrigação é dar continuidade. Esse candle em especial fez o que tinha que fazer? Não fez o que tinha que fazer, tá, galerinha? Pela expectativa, o próximo candle deveria dar continuidade no movimento de queda. Deveria cair, na verdade. Mas ele fez o que, galerinha? Ele subiu, né? Mas por que, Adriano? O que eu estava favorecendo aqui, galera? A região de 50% mais comprador. Agora, vamos pensar. Esse aqui é um padrão que acontece muito dentro da região de 50% para o preço fazer o quê? Dar continuidade. Aí o movimento faz o que, pessoal? Abre, testa para baixo, dentro da região de 50%, mais ponto de parada. Esse padrão aqui é mágico, te dá dinheiro todos os dias, galerinha. Quem teria medo de comprar dentro dessa região? Compraria dentro dessa região, poderia pensar em soltar parcial onde? Quem tem medo? Dentro da máxima ou exatamente na mínima. Mas o mais correto, que é o certo, ele vir fazer o alvo onde? Lá no ponto de parada, né, pessoal? Dependendo onde foi a sua compra, no mínimo aí 240. Eu sempre digo, né?
Se você vai executar uma compra, analisa risco-retorno. No mínimo, ele tem que pagar 150 pontos. Se você está pensando em stop de 150, no mínimo 150 pontos, tá, pessoal? Próximo movimento fez o quê, né, galerinha? Como a gente já sabe, exatamente pagou a minha região de alvo, pagou meu primeiro alvo de parcial e está visando aonde? Próximo nível de alvo. Vamos observar, lembra? Esse candle aqui em especial, ele não tinha que subir, ele tinha que cair. Pela obrigação do movimento, deveria ter caído. Mas, pelo movimento de Fibo, contexto em movimento de Fibo, probabilidade maior dele era subir do que cair, né? Como eu estava comprado, fiquei tranquilo nesse movimento de alta aqui, tá? Onde seria meu próximo nível de alvo? Exatamente nesse ponto. Vamos pensar na obrigação. Qual que é a obrigação do próximo candle? É, pelo menos, ficar acima do ponto de parada, tá, pessoal? Pelo menos acima do ponto de parada. Houve um rompimento da máxima do candle também aqui, da máxima do dia, né? Então, a obrigação do próximo candle é dar continuidade na alta. Próximo candle. E agora, Adriano, fez o que deveria fazer? Opa, pessoal, exatamente, o preço fez o que deveria fazer. O que ele fez de especial aqui? Aconteceu mais uma vez um padrãozinho aqui, né? Vai acontecer, na verdade, mais um padrãozinho aqui. Próximo ponto, se o próximo candle abrir testando para baixo, Adriano, dá compra, mas aonde seria o cenário de compra, galera? Exatamente dentro dessa região, tá? Exatamente dentro dessa região. Para dar um movimento de compra, o próximo que tem que abrir novamente, testar dentro dessa região aqui para você conseguir executar a compra. Opa, Adriano, mas quem estava pensando em compra, se o Candle 7 testou para baixo, deu para comprar? Deu para comprar, exatamente. Mas eu acrescentei contrato? Não, porque só soltou uma parcial. Estava esperando o próximo nível de parcial lá, tá, pessoal? Vamos lá, o próximo Candle tem que fazer o quê? Tem que subir. Subiu, galerinha, subiu, próximo candle subiu. E agora, gente, o que a gente faz? Vai possivelmente muito próximo da nossa região de alvo. O que ele fez agora, galerinha? Ele renovou mais uma vez a máxima. Próximo candle tem que fazer o quê? Dar continuidade na alta. E agora? Deu continuidade na alta? Não deu continuidade na alta. O que ele fez, pessoal? Ele só renovou a máxima. E agora, Adriano, já que ele fez esse movimento, o que eu espero, pessoal? Esse candle aqui, em especial, ele não tinha que cair, ele tinha que subir, né? Já que ele caiu, o próximo que ele tem que fazer o quê? Dar continuidade na queda, tá, pessoal? Mas aonde é o alvo desse cenário? Até aqui, até onde esse preço pode chegar, pessoal? Até nessa região de 50% do dia, né, pessoal? Adriano, e agora, Adriano? Se acontecer o teste para baixo, pode acontecer numa possível compra? Pode acontecer numa possível compra, mas a compra seria ideal nesse cenário? Ainda não, esperaria o próximo movimento. Depende muito de cada trade, né, pessoal? E agora, Adriano, olha o padrãozinho acontecendo aí, ó. E agora, Adriano, exatamente, pessoal. Quem estava pensando em acrescentar contrato, testou para baixo, testou a região de 50. Quem mais que nós temos? Lá esse ponto de parada. O que o preço está fazendo? Fundos mais altos, né? Então, probabilidade do preço dar continuidade no movimento de alta. Olha mais uma vez o padrãozinho acontecendo aí, galera. Dentro da região da onde? Olha o padrão acontecendo. Esse cara aqui é o padrão, galera. Só para vocês identificarem e observarem. Próximo movimento, tranquilamente, pensando em compra dentro dessa região. Acrescentou contrato, Adriano? Não, galerinha. Eu geralmente executo um trade. Compra aqui, primeiro parcial aqui, próximo nível de parcial aqui. Né? Agora, se esse cara já tivesse esticado direto, ter vindo pegado o meu segundo alvo aqui, com toda certeza aqui eu acrescentaria contrato. Adriano, se você estivesse fora do mercado, compraria aqui? Com toda certeza. Compraria até no Candle 7, tá, pessoal? Se o Candle 10 testou direto para baixo, nesse cenário, ponto de parada, região de 50%, compraria? Compraria tranquilamente, tá, pessoal? Onde seria o alvo, Adriano? Se eu tivesse comprado aqui, o alvo seria aqui, tá, pessoal? Próximo cenário. Chegou na região de alvo? Não chegou na região de alvo ainda. O que ele fez especial? Mais uma vez, ele fez o quê? Renovou a máxima de novo. E agora, gente, qual que é a obrigação do próximo candle? O próximo candle tem que dar continuidade no movimento de alta. Vamos observar. Deu continuidade? Adriano, não deu continuidade. E agora, pessoal? Chegou no meu alvo lá? Não chegaria no meu alvo. Se eu tivesse comprado aqui, se eu tivesse chegado no mercado agora, comprado aqui, onde estaria o stop? É isso que vocês têm que observar, tá, galera? Se eu tivesse comprado nesse cenário, onde estaria o stop? Ó, comprado dentro dessa região. O stop estaria 150 pontos para baixo, estaria mais ou menos aqui, ó, na máxima, na cabeça do candle.
É aqui nessa região aqui, ó. Tá, ó, essa região bem próximo da linha Fux ali, ó. O stop estaria mais ou menos dentro dessa região aqui, tá, pessoal? Teria tirado no stop? Não. Onde o preço ficaria fechado? Exatamente dentro da região do 50%. Poderia atualizar minha FIBA aqui? Poderia sim, tá, galera? Porque lembra que eu comentei que se ele não para aqui, ele vem buscar essa região. Esse aqui é o último nível que a gente pode aguardar o preço trabalhar, tá? Se ele ultrapassar essa região aí, possivelmente tomaria stop desse cenário. Mas o próximo movimento fez o que, né, galerinha? Próximo que tinha que subir, tinha que cair. Próximo que tinha que cair. Mas estava na onde? Dentro da região de 50%. O que, que eu espero? O padrãozinho acontecer aqui mais uma vez, tá, galerinha? Mais uma vez, vamos lá. Testou o que eu queria, galerinha? Ó, o teste dele foi bem fraquinho, mas se eu tivesse fora do trade, Candle 13 eu compraria tranquilamente nele. Esse cara aqui já pagaria exatamente o alvo que a gente estava esperando. E agora, Adriano, o que o próximo cliente tem que fazer? Mais uma vez, o preço fez o quê? Renovou máxima. O próximo cliente tem que fazer o quê? Dar continuidade no movimento de alta, de novo. Mas o que ele gerou de especial para a gente? Ele gerou uma nova máxima, uma nova mínima. Próximo movimento. E agora, Adriano? O preço caiu. Tinha que cair? Não. Ponto de atenção. Região de ponta de parada. Mas o que o preço fez mais uma vez aqui? Parou dentro da região de 50%. Olha o padrãozinho acontecendo ainda novamente. Se o próximo candle abrir testando para baixo dentro da minha região, o que eu comprar? O que eu faria, galera? Quem adivinhar ganha um prêmio. Mas, Adriano, se você compra dentro dessa região, onde seria seu alvo? Aqui, tá, pessoal? Por quê? Stopzinho 150 pontos para baixo, muito bem posicionado por causa do ponto de parada, mais região de 50% e um alvozinho aqui, ó, muito favorável que eu sempre ensino, né? Stopzinho e alvo, né, galera? Olha o risco retorno, stop de 150 pontos para baixo, olha o risco retorno, no mínimo 200 pontinhos para cima, né, pessoal? E agora, Adriano, vamos observar o próximo movimento? Rapaz, olha o padrão aí que tá dando, que dá dinheiro todos os dias acontecendo aí mais uma vez, né, pessoal? E agora, Adriano? O que o preço tem que fazer? Mais uma vez, o preço tem que fazer o quê? Dar continuidade no movimento de alta. Vamos lá. Ei, Adriano, pagaria o alvo? Com toda certeza, né, pessoal? Pagaria o nosso alvo. Eu tranquilamente já estava comprado desde aqui de baixo, primeira parcial, segunda parcial, e estaria tranquilamente aqui já teria descarregado 80% da minha mão, esperando o próximo nível de alvo acontecer lá, né, galerinha? E agora, Adriano, o que o próximo cliente tem que fazer? Dar continuidade, né, pessoal, no movimento de alta. Qual que é a obrigação do próximo cliente? Somente dar continuidade. Vamos abrir o próximo movimento. Deu continuidade? Opa, galerinha, deu continuidade. O que o próximo cliente tem que fazer agora? Dar continuidade, só que ele tem um trabalho agora, ele tem que fazer o quê? Tem que vir para romper essa máxima aqui, próximo movimento. Não rompeu, e agora, Adriano, já que ele não rompeu, o que o próximo cliente tem que fazer, galerinha? O próximo cliente tem que cair, mas para ele cair, ele tem que vir até onde? Até a região de 50%. Pode vir até onde? Ele pode chegar até na região de 50% do dia, tá? Isso é importante vocês saberem. Mas e agora? O próximo tem que fazer o quê? Dar continuidade na queda. Por quê? O preço não fez o que tinha que fazer, o próximo tem que cair. Mas temos o micro aqui? Temos sim. Adriano, você compraria aqui? Não compraria. O padrãozinho poderia acontecer aqui? Poderia acontecer, mas não compraria. Mas, Adriano, se eu estou de fora, é um trade que eu posso comprar? Gente, se você compra, o seu alvo, você tem que pensar em alvo aqui. Mas se você está comprando por causa do micro aqui, ó, seu alvo é onde, né, galerinha? É a máxima do dia, né, pessoal? É a máxima do dia. Próximo movimento. Chegou no alvo? Chegou no alvo. Preço caiu? Não caiu. Certo? Então esse candle tinha que cair. Não caiu, o próximo tem que fazer o quê? Tem que subir. Vamos lá observar o próximo candle. Subiu? Não subiu. E agora, Adriano? Se eu comprei aqui e não soltou meu alvo lá, e agora? Onde seria o nosso melhor cenário para a gente comprar? Dentro dessa região. Adriano, compraria antes? Não compraria enquanto o preço não vier buscar aqui. Por quê? Não tenho nada aqui, não tenho nenhum ponto de parada aqui. Ó. Onde é meu ponto de parada? Exatamente na onde? Dentro da minha região de 50%. Agora, se acontecesse o padrãozinho dentro dessa região aqui, meus amigos, é comprar e correr para o abraço. E agora, Adriano, o que o próximo cliente tem que fazer? Ele não deu continuidade no movimento de alta, o próximo cliente tem que fazer o quê? Dar continuidade no movimento de baixa. Vamos lá.
Deu continuidade na baixa? Não deu continuidade na baixa. E agora, Adriano, o que ele tem que fazer? O próximo candle tem que subir. Vamos lá ver se ele vai subir. Não subiu. Isso aqui é clássico com o índice fazer. Não subiu. E agora, Adriano, o que o próximo candle tem que fazer? O próximo candle tem que cair, né, galera? Já que esse cara tinha que cair, não caiu. Esse aqui tinha que subir, não subiu. O próximo tem que cair, né, pessoal? Próximo candle. E agora, gente, olha aí, galerinha, olha acontecendo aí agora. Chegou na minha região de 50%. E agora, se der o padrãozinho que eu quero aqui, pessoal, na região de 50%, o que a gente faz? Olha para vocês verem o tamanho desse alvo. Se o próximo candle abrir testando para baixo, dentro da minha região, tem o que eu tenho, né, pessoal? Favorável. Eu tenho uma região de compra, tenho um ponto de parada e tenho ainda favorável o meu contexto, que ele não alcançou meu alvo aqui ainda, né, pessoal? Mas pode acontecer o quê? Se a gente compra aqui, a gente tem que pensar em primeiro nível de alvo aonde, pessoal? Compra dentro dessa região. O meu primeiro nível de alvo seria na onde, pessoal? Exatamente dentro da minha região de 50%. Olha lá na linha fluxa, certo? Então, se eu compro aqui, compro dentro dessa região, vou pensar meu primeiro alvo aonde? Dentro dessa região. Vamos pensar no tamanho do alvo, né, galerinha? 300 pontinhos. Certo? Então, se eu compro dentro dessa região, vou estar pensando em soltar alvo onde? Dentro dessa região de 50. Mas para isso acontecer, o que tem que fazer? Tem que acontecer o padrão, tá? O que tem que fazer? Acontecer o padrão. Vamos ver se daria para comprar no próximo movimento. Candle 24, galerinha, fez o que eu gostaria que fizesse? Não testou meu ponto de parada, né, galerinha? Não testou, então ele só foi praticamente. Dependendo o trade, não compraria. Por quê, pessoal? Porque ele não testou, não fez o que a gente queria que fizesse. Mas, pelo meu contexto, pela minha leitura, pela minha experiência, tranquilamente, possivelmente, né? Quem deu essa compra aqui foi esse candle 23 aqui. Mas o 24, dependendo do testezinho do micro, daria para comprar. Mas ficou bonito para comprar? Não ficou, tá, pessoal? Bonito seria se ele tivesse feito que nem o Candle 6, Candle 7, Candle 10 aqui, né? Até o Candle 11. Mas, tá favorável ao contexto? Tá favorável ao contexto. Chegou pagaria o alvo? Pagaria o alvo. E agora, o que o próximo candle tem que fazer? Dar continuidade no movimento. Deu continuidade no movimento? Não deu continuidade no movimento. E agora, Adriano, o que o próximo candle tem que fazer? Próximo candle tem que cair, né, pessoal? Mas tem um fator diferente aqui. O que tem um fator diferente? Nova mínima juntamente com a nova máxima. O que eu estaria esperando? O teste aqui para fazer isso aqui. Compraria, Adriano? Ó, pessoal, eu compraria somente se o preço viesse aqui dentro dessa região. Mas pode acontecer o padrãozinho aqui? Com toda certeza, tá, pessoal? Pode acontecer sim, ó, com toda certeza. Mas o que eu tenho ao meu favor aqui? O que eu tenho ao meu favor? Somente o contexto e somente a região de 50%. O que eu tenho desfavorável a mim aqui, ó? Não tenho nenhum ponto de parada aqui. E outro ponto, ele devolveu esse rompimento desse ponto de parada. Então já ficaria feio. Então ficaria 2-2, né, pessoal? Ah, mas o que eu tenho mais favorável? O meu contexto ainda é de alta. Então ficaria praticamente 3-2, tá, pessoal? Então já ficaria meio balanceado. Não compraria aí, tá? Mas vamos aguardar. Vamos ver o próximo nível de movimento. O que ele tem que fazer? Pela leitura, o próximo tem que cair. Vamos observar. Caiu. Não caiu. E agora, Adriano? Tá na região do micro? Tá na região do micro. Se testar para baixo, daria para comprar? Galera, é o mesmo cenário. Não compraria aqui, tá? Porque se esse ponto de parada estivesse aqui, daria, mas não compraria aqui. Mas qual que é a obrigação agora do próximo candle? Dar continuidade no movimento de alta. Por quê? Porque o candle 25, já que ele não deveria cair, ele tinha que subir. Não subiu, esse aqui deveria cair. Não caiu, o próximo tem que fazer o quê? Tem que subir. Vamos lá. Subiu. Pagou o alvo, né, galerinha? Pagou o alvo de quem comprou aqui de baixo, tá vendo? Exatamente a região de 50%. Próximo nível de movimento. Tem que fazer o que agora, galerinha? Já que esse candle subiu, o próximo tem que dar continuidade na alta. Vamos abrir o próximo candle. Deu continuidade na alta? Deu. Muito próximo de pagar o alvo. E agora, Adriano, qual que é o próximo movimento? Tem que dar continuidade no movimento de alta. Deu continuidade? Deu continuidade. Qual que é a obrigação do próximo candle agora? É romper a máxima do candle 29.
Rompeu a máxima do candle 29? Rompeu. E agora, gente? Lembra que eu comentei com vocês que o meu alvo estava até nessa região aí, ó? Exatamente aonde eu estava visando a minha região de alvo, onde eu executei a minha entrada lá embaixo e consegui carregar esse trade até onde? Até a minha região de alvo, tá, pessoal? Exatamente operando conforme o quê? Operando conforme o meu padrão, né, galera? Conforme a minha leitura e esperando o preço acontecer dentro da região que eu queria operar. E agora, Adriano, o que o preço faz, pessoal? Para mim aqui, ó, aqui eu finalizei meu dia e dei tchau, obrigado no movimento. Eu sei que esse dia ele andou muito mais, né, pessoal? E agora, gente, quem está pensando em venda, daria para vender? Sim, está dentro da região e dentro do movimento. Qual que são os pontos negativos? Rompeu o ponto de parada. Qual que é a obrigação do próximo candle? É dar continuidade do movimento, tá, pessoal? Então, eu gostaria de mostrar. Ah, Adriano, mas isso só acontece aí. Não, galera, isso aqui acontece todos os dias. Vou pegar um dia aleatório aqui qualquer, só para vocês, ó, jogar para frente que a gente pega qualquer dia, ó. Aqui, ó. Vamos pegar esse dia aqui que já começou, vamos jogar ele mais para frente, aqui, ó, só para vocês observarem. Aí, exatamente aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. O preço veio fazer o quê? Veio fazendo um movimento. Quem que veio buscar essa região de 50%? Exatamente esse cara aqui. Olha para vocês verem o que aconteceu nesse dia. O que nós temos? Nós temos um movimento de alta, que pode ter buscado essa região de 50, e ele veio pagar exatamente onde? A região de 50. Tem dúvida, pessoal? Coloca FIB. Região de 50 e região de 50. Show? E nesse movimento, o que a gente esperaria? Eu, particularmente, já que ele deu esse movimento de alta, ele parou na região de 50%, exatamente aqui, ó, antes de acontecer esse dia aqui, tá? Só para vocês jogar para trás, que é só para vocês observarem aqui, ó. Só para vocês observarem isso aqui. Isso aqui acontece todos os dias, pessoal. Todos os dias. Todos os dias. Vou jogar para trás. Isso aqui acontece todos os dias. Show. Aonde o preço está aqui, ó? Exatamente. Sabe? Ele abriu aonde, galerinha? Estaria dentro da região de 50%. Se eu estivesse pensando em comprar, na abertura do dia, eu já teria executado meu primeiro cenário comprador. Onde seria meu primeiro alvo? Só posicionar para vocês verem. Aconteceu o padrão que eu queria? Aconteceu. Exatamente, dentro da região, estaria comprado dentro dessa região aqui, tranquilamente, soltaria alvo até aqui, certo? Né? Vamos pensar, e o alvo, Adriano? O alvo é lá na região de 50%. Onde seria o nosso próximo movimento? Chegou no alvo? Não chegou, mas chegou no nosso primeiro alvo. Por que, Adriano, primeiro alvo? Nova mínima juntamente com a nova máxima. Pagou o primeiro alvo. Onde seria o alvo principal dentro dessa região? Aqui. Vamos pensar em tamanho de risco, né? Compra dentro dessa região, possivelmente stop dentro dessa região e possivelmente alvo pagou muito mais do que o tamanho do stop. Vamos medir. Deixa eu só tirar aqui, senão vai pegar a fibra, ó. Entradinha dentro dessa região aqui, stopzinho um pouquinho mais para cima dessa linha amarela aqui, ó, tá? Ó, e o alvo seria na onde? Dentro dessa... Eita, rapaz. E o alvo seria, tá selecionado a FIB, por isso que tá assim. Tirar a FIB. E o alvo seria onde? Dentro dessa região de ponto de parada. Então, pensaria em alvo de 150 pontos, pensaria em alvo aqui. Próximos nível, né, galera? Próximo movimento. Tem que fazer... Próximo que entra tem que dar continuidade no movimento de queda, porque ele não fez a obrigação dele. Chegou no alvo, chegou no primeiro nível de alvo, da onde ele não pode passar dessa região, próximo que entra. E agora, renovou a mínima. Então, se ele renovou a mínima, já desconfigurou totalmente o cenário comprador. Chegou na região da onde eu queria vender, ele não chegou ainda, mas já fez o movimento de queda. O que o próximo que tem que fazer? Cair. Caiu? Não caiu. O próximo tem que subir. Subiu? Ainda próximo pode subir, né, galera? Subiu, próximo movimento, próximo que tem que subir. Aonde seria o alvo dessa compra? Exatamente dentro dessa região de 50%. 1, 2, parou aí, vai. Chegou na região de alvo, galerinha. Pagou o alvo. Quem estaria comprado? E quem comprou aqui dentro desse cenário aqui, ó, stopzinho 150 pontos para baixo,
estaria tranquilo aí, esperando esse alvo de 380 pontos. E agora, como nós estaríamos pensando na venda, por causa do cenário vendedor, por causa do contexto vendedor, já nasceu isso aqui, ó, nesse movimento aqui. Se ele não conseguir ganhar esse cenário aqui, ó, o que ele pode fazer? Dar continuidade. Se ele não ganhar isso aqui, ele tende a fazer o quê? Movimento de queda. Qual que é a minha expectativa? Expectativa é vendedora. Próximo cenário. Pode acontecer o padrãozinho dentro dessa região. O que o próximo tem que fazer? Fez o que eu queria? Fez. E o próximo? Assim por diante, né, galera? Ó, dá continuidade. Isso aqui acontece todos os dias, tá? Todos os dias. Ah, Adriano, tem que esperar formar. Cara, o seu padrão é isso aqui, galera. Ó. Esse aqui é o padrão milagroso. Ó. Esse cara aqui, ó, é o padrãozinho milagroso que vai te fazer você ganhar dinheiro todos os dias, tá, galerinha? Todos os dias esse cara que vai fazer você ganhar dinheiro, tá, pessoal? Então, não fiquem iludidos com o padrão que vai te dar dinheiro, que vai te colocar no bolso. Galera, espera chegar o preço dentro da região e executa seu trade, galerinha. Stop, risco, retorno. E se você quiser saber um pouco mais também, pessoal, né, entre em contato comigo, eu dou mentoria individual, né? Tenho vários alunos que mudaram já a sua realidade através desse ensinamento, pessoal. E não achem, não existe, galerinha, não vai pelo caminho da facilidade. Vai pelo caminho que você vai ter que se esforçar, porque, galera, o que você conquistar é seu, não entra nessa ideia. O fulano tá ensinando um padrão que vai te dar dinheiro. Gente, padrão é temporal, galera. Padrão é temporal. O que te faz ganhar dinheiro hoje, galera, é a leitura. É a leitura do movimento, é isso que te faz ganhar dinheiro. Não se iludam, galerinha, não se iludam, tá bom? Não se iluda não. E você aí que também, sei que tá me acompanhando aí, né, galerinha? Vou falar sobre a sala educacional de análise ao vivo, né, galera? Eu ia dar o start agora, mas eu vou dar o start só no início do ano que vem por causa dos dias já, né? Já chegamos em novembro, né? Geralmente eu vou operar até o dia 10, até o dia 11 de dezembro, né? Então o mercado fica um pouco menos movimentado, então eu vou dar start na sala educacional da análise ao vivo somente no início do ano que vem, tá, pessoal? Eu vou fazer uma turma da mentoria, eu vou lançar uma turma de uma mentoria em grupo, né, galerinha? Então, né, nos próximos dias aí eu vou estar lançando aí pra galera aproveitar e entrar. Quem com toda certeza entrar aí na mentoria em grupo vai ganhar muito, né, galera? Mas a sala educacional vai rolar? Vai sim, tá, galera? Tanto a sala educacional de mercado, né, brasileiro, quanto de noite a sala educacional de mercado americano, Nasdaq também, tá, pessoal? Então, pro ano que vem aí eu vou estar iniciando a sala né, de mercado brasileiro e a sala de mercado internacional, né? O mercado brasileiro vai ser de dia, né? E o mercado internacional eu vou estar fazendo à noite, né, pessoal? Tá fazendo aí na hora que o mercado abre, que é um mercado um pouco mais tranquilo, né? Dá para tirar dinheiro também, tá, pessoal? Só para vocês já irem se habituando aí e já ir se programando, tá? Com toda certeza, tá, pessoal? O valor da sala vai ser bem em conta, tá? Não vai ser valor não vai passar de R$ 160, tá, pessoal? Vai ser baratinho. Vai ser baratinho para realmente ajudar, né, e fazer o pessoal entrar junto comigo aí. E também, né, pessoal, a mentoria em grupo que eu vou lançar vai ser no valorzinho promocional também, né, que vai ser da Black, né, pessoal? Não vai passar de R$ 700 também, viu? Vai ser menos que 700, tá? Então eu quero atingir o maior número de pessoas aí para fazer muitas pessoas a virarem a chave e botar dinheiro no bolso, tá, pessoal? De verdade nesse mercado. Show demais, meus amigos. Agradeço pela colaboração de vocês, deixando o like, compartilhando, né? Que é muito importante. Show, meus amigos! Fico lisonjeado e agradecido a Deus pela oportunidade de conseguir transmitir mais um pouco do conhecimento a vocês, tá, pessoal? Desde já peço que Deus abençoe vocês, que seja sucesso, que vocês podem contar comigo, tá, pessoal? Tamo junto, aquele abraço e valeu, tá, pessoal? Até a próxima. Tchau, obrigado!